Irmãos, boa noite. Nós vamos continuar a nossa exposição lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Antes da gente, enquanto vocês estão aí abrindo, eu queria avisá-los que a partir de semana que vem, os nossos cultos, eles terão início às 19 horas. Quando se encerra o horário de verão, nós voltamos os nossos cultos para as 19, não mais 19h30. Nós fazemos essa alteração pelo fato de que no horário de verão, às 19 horas, ainda está muito quente. Então a gente prorroga um pouquinho, prorroga 30 minutos. No entanto, uma vez que teve fim o horário de verão, nós voltamos para o nosso horário, que é o horário na maior parte do nosso ano. Ok? Vamos então aí abrir em Lucas 6. Vamos novamente ler o texto que serviu de base para a nossa mensagem semana passada e nós vamos novamente meditar nele. Lucas 6, de 39 a 45, diz assim: Propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Vamos orar? Senhor Deus, nós mais uma vez nos dirigimos ao Senhor através e pelo intermédio do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador e sumo sacerdote, pedindo que, especialmente neste momento, o Teu Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações, nas nossas mentes, de forma que preocupações, medos, ansiedades, problemas, qualquer coisa, ó Deus, que possa roubar a nossa atenção aqui agora, seja impedido pelo Senhor e o nosso pensamento, seja levado cativo à Tua palavra, para que através dela venhamos a ser ministrados, edificados, consolados, confrontados. Nós assim oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós refletimos nesse texto e nós vimos duas coisas principais. Nós falamos sobre os tipos de falsos mestres que, ao longo da história, surgiram e ainda existem dentro das igrejas. E também vimos o perigo, o grande perigo de seguirmos o erro difundido, ensinado por esses falsos mestres. Como Jesus vai dizer, um cego não pode guiar a outro cego. Ambos cairão no buraco. Ambos
ficarão no atoleiro, se perderão. No entanto, esse texto ainda tem outras boas e importantes verdades e lições que servem de edificação, de consolo e principalmente de confronto para as nossas vidas. E a gente vai perceber aqui que as orientações que Jesus nos confere aqui nesse texto, um dos objetivos é nos levar a perceber como é tolo aquele que, tendo deficiências na sua fé e no seu caráter, tendo deficiências na fé e no caráter, essa pessoa, ela tenta corrigir aquela pessoa que sofre de um mal menor do que ela. Ela tem problemas graves, ela tem dificuldades seríssimas na sua personalidade, no seu caráter, e ainda assim ela tenta corrigir aquele que tem problemas muito menores que o seu. E isso fica evidente na pergunta que Jesus faz aí no verso 41, quando ele diz: por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? A trave, ela era uma peça muito pesada de madeira que era usada ali como sustento de caibros ou de vigas de um edifício, enquanto que o argueiro era um cisco, algo assim completamente insignificante se comparado à trave. Então a trave era algo gigantesco perto de um cisco. E o que Jesus requer com esse questionamento é algo muito difícil de encontrarmos nas pessoas e até em nós mesmos muitas vezes. O que Jesus requer aqui é coerência. Coerência. Por que você repara, vê o argueiro, o cisco no olho do seu irmão, mas você é incapaz de observar essa peça pesadíssima que está dentro do seu olho? Jesus está chamando-nos a percebermos as nossas incoerências. Como assim? Por que isso? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso, está dizendo Jesus, não cola no reino de Deus. Não procede. Então, Cristo está deixando muito evidente que não é possível conduzirmos pessoas por caminhos que nós mesmos não trilhamos. E aí, para fortalecer a sua tese, Jesus, ele utiliza a ilustração da árvore. Ele diz aí no verso 44, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Jesus nos lembra aqui de um princípio universal. Que princípio é esse? Os frutos sempre correspondem à natureza da árvore. A macieira vai produzir maçã e não laranjas, seja em Campos, seja em Berlim, seja em que lugar for. Esse é um princípio universal. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Semelhantemente, diz-nos Jesus, uma pessoa boa produzirá bons frutos. Jesus está nos convocando à coerência aqui. E aí depois, Jesus mostra que a conversa de um homem é um bom identificador da sua coerência ou da sua falta de coerência. O que existe nos lábios de um homem revela o estado do seu coração. Nesse contexto aqui de coerência, Jesus vai dizer no verso 45, porque a boca, ela fala do que está cheio o coração. O que é outro princípio universal.
As palavras, elas evidenciam o estado do coração do homem em qualquer parte do mundo. Quando uma pessoa raramente medita e fala nas coisas lá do alto, usando aqui a linguagem do apóstolo, quando uma pessoa raramente fala e medita nas coisas do alto, isso é revelador. Isso mostra alguma coisa. Quando Cristo é assunto raro num lar, nós podemos ter alguns indícios de por onde aquela família está trilhando. Quando nós nos aprofundamos numa conversa, a gente consegue discernir, a gente consegue perceber quais são os valores, quais são os princípios, quais são as prioridades daquela pessoa com quem nós estamos conversando. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Simples assim. Você percebe os seus filhos falando de Cristo? Às vezes a gente percebe um zelo dos nossos filhos pela universidade, pelo trabalho, eles falam, eles correm atrás. Um zelo dos nossos filhos pelos namorados, pela relação com o outro. A gente vê zelo dos nossos filhos por tantas coisas. Mas a gente vê os nossos filhos com amor por Jesus. A gente dizendo assim: mãe, pai, que coisa extraordinária aquele texto das Escrituras, quando o nosso Senhor... Você vê isso nos seus filhos. Você vê isso nas pessoas que namoram os seus filhos. Você vê isso no seu cônjuge. A boca, ela fala do que está cheio o coração. Jesus, ele disse: olha, existe um teste muito satisfatório para a gente perceber o caráter de uma pessoa, o seu comportamento e a sua conversa. Ali a gente percebe se realmente há espiritualidade sadia no coração de alguém. O que essas histórias e esse contexto em que essas histórias aparecem nos mostram? Muitas coisas. Mas uma delas é que aquela ideia simplória de que a gente não pode conhecer o coração de uma pessoa, não é bem assim. Às vezes dá para conhecer, sim. A gente observa se a maior parte das amizades de uma pessoa é de ímpios, de incrédulos e de descrentes. O círculo de amizade das pessoas é constituído a maior parte de incrédulos, de ímpios e de descrentes. Tem algo errado. A maior parte da conversa de uma pessoa é mundana, carnal, ímpia, profana. Então parece que a gente pode sim conhecer o estado do coração de muitas pessoas. E aí o que acontece é o seguinte: conhecendo o estado do coração de algumas pessoas, nós começamos a perceber que elas possuem uma moralidade não muito correta.
elas começam às vezes a posar de santas, de moralistas, quando na verdade elas não são. Porque você percebe no proceder e muitas vezes na fala que ali existe uma pessoa altamente materialista, uma pessoa altamente capitalista e por diversas vezes mundana, mas ela posa de devota, de piedosa, de santa. E aí Jesus não poupa. Jesus vira e diz assim: seu hipócrita, hipócrita, hipócrita. Porque o camarada está com uma trave no olho e reparando no cisco do próximo. Jesus chama esse oftalmologista de hipócrita, aquele que não tem uma vida, um coração santificado, um coração piedoso, mas está lá reparando o cisco no olho do outro. Jesus chama essa pessoa de hipócrita, a mesma palavra que ele usou reiteradas vezes para descrever os escribas e fariseus, homens que eram complacentes com os seus próprios pecados e meticulosos em apontar os erros dos outros. Aqueles homens, diz Jesus, eles não tinham veracidade, honestidade, integridade. Eram homens que não podiam consertar ninguém porque eles não conseguiam se consertar. Os escribas e fariseus, eles tinham uma fachada de virtude, uma fachada de moralidade, uma fachada de santidade, cheios de justiça própria, incapazes de enxergar a sua pecaminosidade e ainda assim ficavam tomando conta da vida de todo mundo. Algo ou uma postura altamente incoerente. Então a ideia central de Jesus é que não é possível lidar com o que está errado na vida de outra pessoa quando a sua vida está bagunçada. Perceba que esse é um princípio que gerou um ditado popular, que você deve ter lembrado aí em algum momento: é o sujo falando do mal lavado. E o problema aqui é que o sujo está muito mais sujo do que o mal lavado, porque ele está com uma trave no olho, e o outro está com um cisco. E aí Jesus aproveita esse contexto de incoerência, e aí Jesus faz uma pergunta, uma indagação que revela esse descompasso entre a língua e o coração. Jesus faz uma pergunta que deixa evidente esse descompasso entre palavras e vida, entre teologia e ética. Jesus vira para os seus ouvintes, depois de contar essas duas parábolas e de deixar evidente que na vida cristã coerência é algo muito importante, Jesus então vira para as pessoas e diz aí no verso 46, por quê? Me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Jesus está dizendo, isso é incoerência das grandes. Me chamam de Senhor. Quem é o Senhor? É o dono, é aquele que manda. Você me chama de Senhor, mas não faz o que eu lhe ordeno. Mais uma atitude incoerente. Ouvir sem obedecer é insensatez. Falar sem praticar é tolice. Não é suficiente conhecer a verdade, é preciso praticar a verdade. Não é suficiente ter boa teologia, é preciso ter uma ética
consistente com a teologia que você possui. Nós não podemos separar o Deus, não podemos separar o que Deus, de forma extraordinária, uniu, que é teologia e ética, doutrina e vida, ortodoxia e piedade. Essas coisas não podem ser separadas. E Jesus, então, ao perceber que as pessoas estavam separando isso, ele pergunta: vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. Entre os ouvintes de Jesus, existiam vários tipos de pessoas. Então ele vira para esses ouvintes e diz assim: se você quiser ser meu discípulo, é necessário fazer aquilo que eu mando. Não basta você me chamar de Senhor, se você não faz aquilo que eu mando. Ainda hoje, Jesus possui muitos seguidores, mas pouquíssimos discípulos. Se comparado ao número de seguidores, o número de discípulos é bem pequeno. Irmãos, as igrejas estão repletas, lotadas de pessoas que são seguidores de Jesus e não discípulos de Jesus. Nasceu na igreja, foi apresentado na igreja, se batizou na igreja, frequenta a igreja, incrédulo. Participa de ministérios na igreja, gosta de ouvir a pregação das Escrituras na igreja, perdido. Se você perguntar para ele ou para ela, ele e ela têm certeza de que são convertidos. Assim como aquele pessoal lá de Mateus 7 tinha certeza que era convertido. E Jesus vira para eles e diz assim: nunca conheci vocês. Tinham convicção, como um monte de seguidor de Cristo tem convicção. Nunca conheci vocês, apartai-vos de mim. Jesus pergunta: por que você frequenta a Igreja Batista Reformada? Por que você foi batizado na Igreja Batista Reformada? Por que você é membro da Igreja Batista Reformada? Canta, me chama de Senhor, mas não faz o que eu mando. Por quê? Existe um descompasso entre teologia e ética, entre o que se fala e o que se pratica. As igrejas, elas estão repletas, cheias de seguidores e não de discípulos. Há um livro do Tim Keller. Tim Keller, ele é pastor da igreja presbiteriana em Nova York, uma das grandes igrejas daquela nação. E há um livro dele chamado Pregação. Nesse livro ele diz que na sua igreja ele fez um exercício ao longo de alguns anos e ele percebeu os tipos de pessoas que frequentam a sua igreja. Certamente que nós não temos aqui todos esses tipos de pessoas, até porque o público do Tim Keller ele é de milhares, né? Centenas, talvez dezenas de vezes superior ao nosso. No entanto, existem alguns tipos de frequentadores que ele cita ali, que eu tenho certeza que existe aqui. E eu vou só citar, porque no livro ele cita e ele diz, e ele dá o perfil. É muito interessante. Vou falar só de 3 aqui rapidamente, mas ele cita 12 tipos de pessoas, ou de seguidores, ou de discípulos que frequentam o auditório da sua igreja.
ele diz que lá existe o descrente consciente, o cristão nominal sem igreja, o cristão nominal que frequenta a igreja, o curioso, esse tem aos montes, né? No mundo inteiro, o curioso. Quantas vezes nós já recebemos aqui gente, quero ver que negócio é esse de igreja batista reformada, aí vai lá, vê, nunca mais volta, o curioso. O apóstata, o novo crente, o maduro, o aflito, o imaturo, aquele que está tentando, o deprimido e o desviado. Ler o que ele diz de cada um deles é muito interessante. Por exemplo, ele diz que os imaturos, e ele vai fazer uma subdivisão de cada um desses 12. Ele diz que os imaturos, eles estão divididos em 3 categorias, que são o indisciplinado, o satisfeito consigo mesmo e o desequilibrado. Então, dentro do imaturo, dentro do grupo dos imaturos, existe o indisciplinado, que é aquele que tem preguiça de usar os meios de graça. Não lê as escrituras, não ora, não faz sua devocional, não busca crescer. É o imaturo indisciplinado. Existe o imaturo, que é aquele que é satisfeito consigo mesmo. É aquele sujeito complacente, que se tornou ao longo de anos cínico e que zomba muitas vezes de muitos outros cristãos. Teologicamente falando, ele é o mesmo de 15 anos atrás. Você vai conversar com ele hoje, você percebe que teologicamente ele não cresceu nada em 2 décadas. É o satisfeito consigo mesmo. E existe o desequilibrado, que é aquele que vive enfatizando alguns aspectos da fé e não consegue perceber o todo. Depois ele fala também do cristão nominal que frequenta a igreja. O cristão nominal que frequenta a igreja. Gente que é ativa na igreja, mas nunca se converteu. É membro, participa ativamente da comunidade de fé, mas não é regenerado e não sabe que não é regenerado. E aí ele termina dizendo, como é um livro para pregadores, ele termina esse contexto dizendo assim: pregadores, preguem o evangelho para os membros da sua igreja. Muitos deles precisam de conversão. E ele lembra: interesse não é suficiente, gostar não é suficiente, sentir-se bem não é suficiente, ser membro não é suficiente, conhecer a doutrina não é suficiente. Você pode ter tudo isso e estar caminhando para o inferno. O que é necessário? Fazer aquilo que eu vos mando. Por que me chamais de Senhor e vocês não fazem aquilo que eu vos mando? Isso é incoerência. E Jesus diz: hipócrita. Isso é hipocrisia. É muito importante e muito interessante a gente perceber o contexto no qual Jesus profere essas palavras. Dá uma olhada aí, vou pedir para você observar que Jesus está definindo quem é o verdadeiro discípulo. Se você olhar aí no capítulo 6, que é onde aparece o texto que nós lemos, do verso 20 ao verso 26, nós pregamos sobre esse texto aqui ano passado, nós falamos das bem-aventuranças. Jesus está descrevendo quem é o bem-aventurado. São aqueles que, como nós vimos, são aqueles que enxergam o próprio pecado, o pobre de espírito, não é?
e por ser pobre de espírito e enxergar o seu próprio pecado, ele tem fome e sede de Deus, ele é faminto. Os bem-aventurados, eles não são dominados por justiça própria, mas eles reconhecem a sua pecaminosidade e se agarram na justiça que vem de Deus. Jesus então descreve os bem-aventurados. Depois disso, do verso 27 ao verso 38, Jesus vai dizer assim, o meu discípulo é aquele que ama de forma genuína. Jesus diz, olha, o verdadeiro discípulo é aquele que ama os inimigos, é aquele que ora por aqueles que o caluniam, é aquele que bendiz quem o maldiz. Irmãos, quem é capaz de fazer essas coisas se não tiver o Espírito de Deus? Ninguém. Então Jesus está dizendo, o convertido, aquele que tem o Espírito de Deus, tal pessoa, capacitada pelo Espírito, poderá amar o inimigo, conseguirá orar por aquele que o persegue, bendizer aquele que o maldiz. Somente quem teve uma transformação efetuada pelo Espírito de Deus é capaz de agir assim. Então Jesus fala dos bem-aventurados, depois Jesus fala dos seus discípulos como fazendo coisas que só quem possui o Espírito é capaz de fazer. Depois, nós vimos semana passada no verso 39, Jesus diz que os seus discípulos não seguem os falsos mestres, por uma questão clara. Se você segue alguém que não conhece o caminho de salvação, você está perdido, você vai acabar no inferno. Você não é servo, você não é discípulo de Cristo. Milhares de pessoas estão crendo que estão indo para o céu, quando na verdade estão tragicamente caminhando para o inferno, porque estão seguindo cegos, falsos líderes. Então não podem ser discípulos de Cristo. E aí, diante desse contexto, finalizando essa parte aqui, Jesus afirma que o verdadeiro discípulo é aquele que é submisso ao seu senhorio, é aquele que submete a sua vontade aos seus decretos, às suas admoestações. Você sabe que é um discípulo de Cristo quando você coloca em prática os ensinamentos de Cristo. Não por acaso nós cantamos aqui, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Esse é o discípulo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu ordeno? Jesus está tratando aqui de coerência. Essa talvez seja uma das maiores indagações da história do cristianismo. Por que alguém sabe e não faz? Por que tem a teoria, mas não tem a prática? Por que isso? Ainda citando Tim Keller, não nesse livro, mas num outro livro, não lembro ao certo qual, ele vai dizer que uma vez ele atendeu uma jovem da sua igreja, uma jovem adolescente, fez um aconselhamento com ela. A menina tinha 16 anos, e ele estava ali conversando com a menina, e lá pelas tantas, ela vira para ele e diz assim, olha só, eu sei que Jesus me ama, sei que Ele me salvou e voltará para me levar ao céu. Olha o que ela diz agora. Mas do que me serve saber tudo isso se nenhum garoto da escola olha para mim? Para
que serve saber que Jesus me ama, de que Ele me salvou, de que Ele vai voltar e me levar para o céu, se nenhum menino da escola olha para mim? Me responde aí, pastor. Ela disse que sabia que todas essas verdades devem estar presentes na vida do cristão. Ela sabia de todos esses preceitos do cristianismo. No entanto, essas verdades não lhe serviam de conforto. A atenção ou a falta de atenção de um jovem bonito na escola era mais importante para a sua alegria, era mais fundamental para a sua autoestima do que o amor a Cristo, ou o amor de Cristo. Quando você para refletir nesse fato aqui, você entende que é uma reação perfeitamente normal para uma adolescente. No entanto, essa reação revela, é esclarecedora de como funciona o coração do homem. A jovem, ela tinha uma opinião de que Jesus a amava, mas ela não experimentava isso. O amor de Cristo, por ela, segundo ela, era algo abstrato, enquanto que a atenção do jovem era algo real para o seu coração. Não precisa abrir. Olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz em Efésios 3. Paulo diz assim: que Cristo habite pela fé em vosso coração, e vos seja possível compreender esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Cristo, de Deus. Paulo está escrevendo e se dirigindo a cristãos. Agora preste atenção. Numa outra parte, Paulo vai dizer assim, que se você é cristão, Cristo já habita em seu coração, você já conhece o amor de Deus, e atingiu a plenitude da vida. Por que isso não é uma contradição? Porque aquilo que é objetivamente verdadeiro não é verdadeiro de maneira automática e subjetiva. Vou repetir. Aquilo que é objetivamente verdadeiro não é verdadeiro de maneira automática e subjetiva. É por isso que Paulo ora para que aqueles que são crentes sejam fortalecidos pelo Espírito interiormente. Dessa forma eles poderão compreender o amor de Deus. Ou seja, existem muitas coisas que o cristão sabe, mas não sabe de verdade. Não sabe de verdade. Ele sabe em parte. Sabe por que ele só sabe em parte? Porque não desceu para o coração. Ele sabe aqui, mas não sabe aqui. Por isso que C.S. Lewis disse que a maior distância do mundo é de 20 centímetros. É a distância da mente para o coração. Por quê? Por que que vocês me chamam de Senhor e não fazem aquilo que eu mando? Vocês são incoerentes, hipócritas.
Existem muitas coisas que o cristão sabe, mas não sabe de verdade. Sabe em parte, porque não compreendeu com o coração. Ainda assim, a sua imaginação, ela ficou cativa de maneira tal que foi transformado de dentro para fora. Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos da história da igreja, ele vai dizer assim: a razão pela qual o homem não dá mais importância às advertências do castigo futuro se deve ao fato de que o castigo futuro não lhe parece real. Nós não damos valor às advertências sobre o inferno, porque a verdade é que o inferno não nos parece real. Sabe, mas não sabe de verdade. Nós não ansiamos pelo céu, porque o céu não nos parece real. Sabe, mas não sabe de verdade. Nós não praticamos, porque nós não acreditamos que aquilo ali seja verdadeiro para as nossas vidas, tenha valor para as nossas vidas. Então, embora as pessoas tenham um entendimento superficial de certa verdade, de certa doutrina, a verdade de Deus, ela não é espiritualmente real para elas. Porque se fosse verdade real mesmo, essa verdade iria mobilizar as afeições, as ações das pessoas. Por exemplo, se crêssemos na oração, acordaríamos 3 da manhã para orar. Se crêssemos na oração, estaríamos com o povo de Deus orando. Se crêssemos na oração, não passaríamos dias sem orar. Mas a verdade é que não cremos na oração. Cremos, sabemos, mas não sabemos. Por que me chamais de Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Então, essa é a questão nevrálgica aqui, essa é a questão a ser entendida na pergunta de Jesus. Nós não vivemos como deveríamos, não só porque sabemos o que fazer e não fazemos, mas também porque aquilo que pensamos saber não é real em nosso coração, não é verdadeiro no nosso coração. E sabe por que não é verdadeiro no nosso coração? Porque a gente não ama Jesus como a gente deveria amar. Não amamos a Cristo como deveríamos amar. E essa é a resposta para a pergunta de Jesus. Por que você sabe? Por que você me chama de Senhor e não faz o que eu mando? Porque a gente não ama Jesus de verdade. A Bíblia ensina isso em vários momentos. Vou contar só um deles. Jesus teve um discípulo que em muitas ocasiões ele não fazia aquilo que ele deveria fazer. E num determinado momento da sua vida, aquele discípulo ficou extremamente triste, abatido, consternado, ao perceber que aquilo que ele falava não condizia com aquilo que ele fazia. E aí, num determinado momento, ele, levado pelo seu ego e pelo seu orgulho, ele vira para Jesus e diz assim:
esses todos aí, podem te deixar, eu jamais. Ainda que todos te deixem, eu jamais te deixarei. E a gente sabe o que aconteceu, né? E quando ele negou pela terceira vez, Marcos diz que ele saiu daquele local e chorou amargamente. E ficou ali 3 dias, muito mal, provavelmente. Por quê? Porque ele percebeu, ele constatou que aquilo que ele afirmava não condizia com aquilo que ele fazia. E aí, diante das suas angústias, diante das suas dificuldades, diante das suas dúvidas, a primeira vez que Cristo se encontra com Pedro, após o Pedro ter feito o que fez, o que Jesus disse para o Pedro? A primeira coisa, 3 dias depois de Pedro ter negado a Cristo, Cristo ressuscita, e no primeiro momento em que eles estão juntos, Jesus vira para ele e diz assim: Simão, filho de João, tu me amas? Tu me amas? Na verdade, Jesus, o texto lá de João 21, ele até nos dá alguns detalhes interessantes para essa pergunta. Jesus vira e pergunta assim: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Jesus fez essa pergunta e depois de tudo que aconteceu, ele faz essa pergunta e indaga a Pedro sobre o seu amor, comparando com outros. O que será que eram estes outros? A gente não sabe. A gente pode supor, pelo ambiente, pelo contexto no qual a pergunta é feita. Jesus está ali na beira do mar. Talvez estes outros significasse ali o barco. Pedro voltou a pescar. O barco era o serviço de Pedro. E Jesus talvez tenha perguntado: você me ama mais do que o seu trabalho? Talvez estes outros fossem ali os amigos que estavam próximos a ele. Você me ama mais do que a sua vida social? Você me ama mais do que as suas relações? Ou quem sabe Jesus tenha levado Pedro a olhar para o próprio coração, cheio de ídolos, e Jesus perguntou: você me ama mais do que os ídolos presentes no seu coração? O certo é que o texto não diz para onde Jesus estava apontando, a quem ele estava se referindo. No entanto, o que a gente pode aprender do texto é que o verdadeiro discípulo é aquele que, acima de quaisquer outras coisas, ele ama o seu Senhor. Ele ama o seu Senhor. E quando Pedro constatou isso, ele não fugiu nunca mais. Foi martirizado pela sua fé. Quem lê as epístolas de Pedro percebe um homem maduro, um homem que não tinha mais lá tantas incoerências. Por quê? Por que vocês me chamam de Senhor? Por que vocês cantam essas músicas na igreja? Por que você frequenta a igreja e não faz o que eu mando? Segunda-feira, 15:30, lá no serviço, você não faz o que eu mando. Quarta-feira, 8:10, na sua casa, você não faz o que eu mando. Eu pergunto a você, que é membro dessa igreja, você realmente ama Jesus Cristo? Com qual intensidade você ama Jesus Cristo? Existem outras coisas que você ama
mais do que a Jesus Cristo. Quando Jesus trata de Pedro, Jesus não pergunta a Pedro o quanto Pedro conhecia. A única pergunta de Jesus para Pedro era se ele o amava. Foi o afeto de Pedro que interessava a Jesus, que interessou a Jesus. Então, irmãos, nós podemos fazer, declarar, podemos dar, nós podemos saber, nós podemos frequentar, nós podemos demonstrar muitas coisas em nossa religiosidade e mesmo assim estarmos mortos para Deus. Porque sem amor, de nada adianta. Você me ama, Pedro? É interessante que, quando a gente lê o livro de Jó, Deus vira para Satanás, logo no começo ali, e diz assim: olha, você viu lá o meu servo Jó? Reto, honesto, temente, se desvia do mal. Satanás não questiona isso. Satanás não questiona o conhecimento, não questiona as experiências de Jó, mas Satanás coloca em xeque, Satanás questiona uma única coisa a respeito de Jó. Ele não tem dúvida do conhecimento de Jó, das experiências que Jó tinha sobre Deus, mas Satanás tinha dúvida sobre o amor de Jó para com Deus. Que fique claro que isso não significa que conhecimento e experiência são irrelevantes. No entanto, se conhecimento e experiência não são traduzidos em afetos e não atingem o coração, não serve de nada. Não serve de nada. Amas-me mais do que estes outros. Essa é a questão. Será que eu amo Jesus Cristo mais do que os meus filhos? Mais do que os meus hobbies? Sem amor por Jesus, o nosso cristianismo, ele perde a sua força. Porque a gente pratica um pouquinho. A gente ouve o pastor pregando sobre o que a gente está falando aqui, aí a gente pratica uma semana, 2, ou evita o pecado. Mas como não tem amor, logo se esvai. Sem amor, nós não somos melhores que estátuas de cera, animais empalhados no museu. Por quê? Porque não existe vida onde não existe amor. Ainda que eu tenha, ainda que eu faça, ainda que eu, Paulo vai dizer, ainda que, sem amor, de nada adiantará. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Porque falta amor. Porque não existe amor. Uma vez,
Essa história já tem tanto tempo que ela já deve ter se concretizado. Mas ela é muito boa. E eu encerro com ela. O Rubem Amorese, ele é presbítero da Igreja Presbiteriana do Planalto, lá do Ricardo Barbosa, que esteve aqui entre nós anos atrás. E o Rubem Amorese tem alguns livros escritos. E num dos seus livros ele conta que um dia o menino dele, devia ter lá uns 10 anos, subiu em cima da mesa, virou para o pai e falou assim: ô pai, ficou mais alto que o pai, ô pai, o dia que eu tiver desse tamanho aqui, o que o senhor vai fazer para eu te obedecer? E aí o pai, sabiamente, virou para ele e disse assim: meu filho, se você me amar, você vai me obedecer. Mas se você não me amar, não há nada no mundo que eu possa fazer para você me obedecer. Por que a gente não obedece? Porque falta amor. Só o amor é capaz de fazer com que as pessoas sejam fiéis. Por isso que Jesus disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos orar. Ó Deus, perdoa-nos, porque não amamos ao Senhor como deveríamos amar. Perdoa-nos porque as nossas vidas, elas são cheias de incoerências. Temos falhas gravíssimas entre aquilo que cremos e aquilo que deveríamos fazer. Perdoa-nos, ó Deus, quando tantas vezes nós ouvimos a Tua palavra e prometemos ao Senhor de que iremos mudar e a gente não muda. Continuamos mentirosos, orgulhosos, fofoqueiros. Continuamos procedendo de forma ímpia. Ó Deus, ajuda-nos. Precisamos muito da intervenção do Teu Espírito Santo em nós, levando-nos a amar ao Senhor, fazendo com que aquele pequeno amor que existe em nosso coração se transforme num grande amor, maior do que o amor pelos nossos filhos, maior do que o amor pelo nosso trabalho, maior do que o amor por quaisquer outras coisas. Ajuda-nos, ó Deus, tem piedade de nós. Que assim seja na minha vida, que assim seja na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui, que assim seja na vida da nossa igreja, que a gente consiga, ó Deus,